Fala, galera! Professor e delegado Rilmo Braga na área para darmos início ao nosso terceiro encontro da nossa semana de revisão final ENAM 2025, para você que muito em breve se tornará um magistrado, ainda mais com um curso de excelência como esse do magistrado. A partir de hoje, seu sonho é o nosso, que é a sua aprovação, então conte conosco através dos nossos contatos do magistrado e com o professor Rilmo Braga, comigo na tela, através do nosso Instagram, @Rilmo Braga. Utilize do direct para retirar todas as suas dúvidas, doutrina, jurisprudência, pegadinhas de prova ou gabaritos. Claro que nós, a partir de agora, estamos extremamente focados para a sua aprovação. Conte conosco. Neste encontro, terceira aula da nossa revisão final de semanal para o ENAM 2025, nós vamos abordar aquilo que está mais condensado no seu edital, mas que concentra o maior número de questões. Essa é a verdade, porque costuma ser trabalhado junto com outros assuntos, tais como intercrimes, concurso de pessoas e teoria do crime. Estou falando sobre, comigo na tela, os crimes em espécie, né, que estão previstos lá no seu edital. Vem comigo no edital. No penúltimo item aqui, né, item 21, crimes em espécie. Vamos passear também por alguns crimes extravagantes, especialmente pelo crime de abuso de autoridade, porque racismo e estatuto de igualdade racial nós já havíamos feito no encontro número 1. E neste encontro também eu quero falar sobre esse item aqui, ó, item 18, né? O que é isso, professor? Direito penal econômico, bem jurídico supraindividual, responsabilidade de pessoa jurídica. O que a FGV quer dizer com isso? Vamos dissecar esse assunto também na nossa última questão, para que você possa estar 100% preparado para o seu certame. Como fizemos na aula 2, com relação ao crime militar, né? Pincelamos 3 dicas, que são aquelas que a FGV cobrou nos últimos 2 anos em prova de magistratura. Então, aí você fica preparado para qualquer novidade que vier na sua prova. Combinado? Feitas essas observações, então, sem perder mais tempo, vamos para o que interessa. Questão número 1, cobrado no primeiro ENAM no ano de 2024. Questão muito boa. Vem comigo na tela. Para vencer uma concorrência no mercado profissional, o Jacó, advogado, solicitou de um potencial cliente um acréscimo de 20% nos honorários, sob promessa de que o dinheiro garantiria o sucesso da demanda, pois seria repassado ao juiz esse dinheiro para influenciar no julgamento da ação judicial. O pagamento não chegou a ser feito e o cliente acabou optando por contratar formalmente o serviço de Mateus, outro advogado, que solicitaram o pagamento de apenas 10% sobre a mesma insinuação. Loucura, né, velho? Infelizmente, isso acontece muito lá na França, né? No Brasil, isso não tem, não. Diante de tal situação hipotética, assinale a alternativa correta, não é? Vamos começar, antes de ler o enunciado, trabalhar justamente as pegadinhas que foram abordadas e definir o tema. Lembrando a nossa técnica de resolução de questões. Ponto 1, definir o tema. Ponto 2, definir a pegadinha. Ponto 3, definir o gabarito. E depois você lê as assertivas para só revisar o seu gabarito. Aí você dobra a sua chance de acertar, fica mais confortável na prova, mais confiante e parte para a sua aprovação. Você faz da prova o instrumento de sucesso e não a prova o instrumento seu, dela de sofrimento seu, beleza? É uma técnica infalível, a tríade da sua aprovação. Vamos então. Claramente a banca está cobrando um crime contra a administração pública praticado por particular. Qual seria o crime? Seria tráfico de influência ou exploração de prestígio? São praticamente idênticos, mas em sendo uma promessa a ser encaminhada ao juiz de direito, deixa de ser tráfico de influência e vira exploração de prestígio. Bacana? E quando a pessoa particular alega que parte da vantagem é para a autoridade, ainda goza de aumento de pena. E o crime está consumado, né? O crime está consumado, é um crime formal, consuma-se independentemente da obtenção da vantagem. E o segundo Mateus também comete o mesmo crime, né? Independentemente de qualquer variação. Agora sim, vamos procurar o nosso gabarito. Letra A. Jacó praticou, Jacó praticou ato penalmente atípico. Já está errado, né? Já está errado. Jacó cometeu o crime de exploração de prestígio, inclusive consumado, né? Consumado, identicamente ao Mateus. Letra B. Jacó praticou
penalmente atípico, também errado, né? O crime é formal, consuma-se independentemente da vantagem obtida. Letra C. Mateus cometeu corrupção ativa. Errado, tá? Por que não é corrupção ativa? Porque ele sequer ofereceu essa vantagem para o juiz, né? Ele apenas alegou, insinuou, como se fosse uma fraude, né? Alegou essa vantagem suposta para obtenção de vantagem patrimonial. Errado. Crime específico, exploração de prestígio, prevalece sobre a corrupção. Letra D. Mateus praticou o crime de exploração de prestígio, verdade, que deverá ter a pena aumentada em razão da alegação que o pagamento é parte destinada ao magistrado. Perfeito, né? Gabarito, letra D. A letra E fala tráfico de influência, não é, é a exploração de prestígio. A diferença entre os dois, pessoal, é muito pequena, né? Eu vou te mostrar. Ó. O tráfico de influência ocorre quando alguém solicita vantagem a pretexto de influenciar no ato da autoridade. Já na exploração de prestígio é a mesma coisa, ó, solicitar vantagem a pretexto de influenciar, só que aí é uma decisão de juiz, jurado, MP ou auxiliar do juízo. Perito, condutor, tradutor, contador e etc. Tá? Então, as penas aumentam-se de 1/3 se ele alega ou insinua que parte da vantagem é para o servidor, justamente o crime de exploração de prestígio. Então, o tráfico de influência ocorre quando um particular vende suposta influência. Ele não precisa nem ter influência. Se ele alega que tem, que parte é a autoridade, aumento de pena. E se a autoridade for juiz, promotor ou auxiliar do juiz, deixa de ser tráfico de influência e vira o crime de exploração de prestígio. Gabaritou? Por isso, gabarito, letra D, Mateus praticou exploração de prestígio com aumento de pena. Questão razoavelmente fácil, gabarito, letra D de dado. Questão número 2, cobrada na prova do TJ Pernambuco, juiz de direito, no ano de 2024, pela banca FGV. O Dario, em um bloco que desfila pelas ruas de Olinda, no Carnaval de 24, percebendo que a Foliã está totalmente embriagada, beija lascivamente, sem seu prévio consentimento, embora ela não resista à abordagem devido ao seu estado. Neste caso, Dario comete qual crime? Antes de ler o enunciado, e aí? Seria importunação sexual, assédio sexual, ato obsceno, estupro comum ou estupro de vulnerável? Quando a banca diz que ela está totalmente embriagada e o beijo lascivo é um ato libidinoso, claramente o crime é estupro de vulnerável. Só que você vai notar, vem comigo na letra A, estupro, já está errado. Letra B, estupro, está errado. Letra C, estupro de vulnerável, está certo. Letra D, importunação, está errado. Letra E, estupro vulnerável, está certo. E agora ele vai perguntar sobre a ação penal. Ó. E o estupro vulnerável, assim como qualquer crime sexual hoje em dia no Brasil, desafia a ação penal o quê? O quê? Incondicionada. Gabarito, letra C. Todos os crimes sexuais no Brasil, já há alguns anos, desafiam a ação penal incondicionada. Bacana? Independentemente do motivo, independentemente da vulnerabilidade. Comigo na tela, no estupro de vulnerável, incorre nas mesmas penas quem pratica ação contra alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o discernimento ou, de qualquer maneira, não pode oferecer resistência. É a vulnerabilidade temporária, não é? Da bêbada, drogada, internada na UTI, e por aí vai. Bacana? A pena é o estupro vulnerável e é a ação penal incondicionada. Só uma pegadinha, pessoal. Cuidado com a teoria de Romeu e Julieta, tá? Se alguém transa com a menina de 13, estupro vulnerável. E se esse alguém tem 18 anos, está completamente apaixonada por Julietinha, a qual também está completamente apaixonada por ele? Cabe a exclusão do crime em razão da teoria da Romeu e Julieta? Gabarito 1000 vezes falso. O Brasil não adota a teoria de Romeu e Julieta, porque súmula 593, a presunção de violência no estupro vulnerável é absoluta. Porém, essa súmula que define a presunção absoluta de violência para estupro vulnerável no Brasil não é absoluta sim, porque tem uma única exceção, mas não tem nada a ver com o amor de Romeu e Julieta, por isso não há a falar em tal teoria. Ocorrem diversas absolvições no STJ, reiteradamente em 2022, 23, 24 e 25, diversas absolvições, não em homenagem ao amor do casal, mas em homenagem aos filhos constituídos pela família. Então, se há união estável, rapaz de 18, menina de 13, e tem filho, o STJ costuma absolver.
houve um precedente isolado excepcional ano passado, mas o STJ costuma absolver, não em homenagem a Romeu e Julieta, mas sim em homenagem à evitação da revitimização do bebê, ok? Que é a revitimização que o bebê poderia experimentar se o pai ficasse preso, beleza? Por esta razão, há algumas exceções. Então, a súmula 593 não é tão absoluta assim, mas a sua relativização não tem nada a ver com Romeu e Julieta. Cuidado com muitos aí peões de internet, professores e coachzinhos de internet, falando besteira com relação a esse assunto. Fechou? Questão 3, comigo na tela. Enem 2024, o Caio, para excitar a libido, tem relações com a namorada na presença de vizinha de 13 anos, a quem havia pago R$ 100 para que ela assistisse. Diante do caso, Caio cometeu qual crime? E aí, meus queridos, seria crime de estupro de vulnerável? Perceba que não, na medida em que, em momento algum, a vítima praticou algum ato sexual. Então, não é estupro de vulnerável. Qual crime temos aqui? Comigo na tela. Assédio sexual não tem nada a ver. Corrupção de menores, a menor não praticou o ato libidinoso. Estupro de vulnerável, não, porque a menor de 14 não praticou o ato libidinoso. Satisfação de lascívia na presença de criança e adolescente. Pronto, fácil, né? Questão assim, bem autoexplicativa, né? Satisfação de lascívia na presença de criança ou adolescente é o crime previsto no artigo 218-A do Código Penal, o qual passo a te expor: praticar na presença de menor de 14 ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou ato libidinoso para satisfazer a própria lasciva, veja o especial fim de agir. Se um casal pobre que só tem um cômodo transa à noite achando que o filho está dormindo escondidinho embaixo do edredom, não há crime caso essa criança presencie por falta do elemento especial de agir. Beleza? Crime com dolo específico, pegadinha de prova. Questão de número 4, cobrado na prova do TJ de Sergipe, juiz de direito, no ano de 2025. A Lei 14.994 alterou a legislação para tornar o feminicídio crime autônomo, agravar a pena e de outros crimes praticados contra a mulher por razão de condição do sexo feminino, bem como estabelece medidas para prevenir e coibir a violência contra a mulher. Parte da doutrina afirma que tal lei trouxe um microsistema antifeminicídio. Neste contexto, entre as alterações promovidas, é correto afirmar que, letra A, estas assim não tem como a gente fazer a questão antes das alternativas, né? Então vamos logo para a letra A. A progressão de pena para o réu primário por feminicídio exige o cumprimento de ao menos 50%. Aí é decoreba, né? Está errado, para o primário é 55%, tá? 55%, por isso a letra A está errada. A letra B de bola. Os crimes de ameaça, aliás, perdão, letra B. Inexiste o direito de visita íntima ou conjugal para o preso condenado por crime praticado contra a mulher por razão de condição do sexo feminino. Perfeito, né? É uma das principais alterações aí. Não tem visita íntima, mais gabarito letra B, para o bonito que é condenado por crime. Obviamente, eu vou te mostrar o dispositivo, tá? Contra a mulher. Não faria o menor sentido, né? Discute se é só contra a mulher vítima ou não, né? A doutrina está bem dividida neste ponto, tá? Letra C. Por que a letra C está errada? Gabarito é B, hein? Já definimos. O crime de ameaça e perseguição praticado contra a mulher são de ação incondicionada. É errado, né? A ameaça passou a ser de ação penal condicionada. O stalking já era condicionada, né? Já era condicionada. E o crime de violência psicológica continua incondicionada. Por isso, a letra C está errada. A principal mudança, a ameaça que era incondicionada contra a mulher passou a ser de ação condicionada. Errado. Letra D, o efeito condenatório da incapacidade de exercício de poder familiar, tutela ou curatela é automático, ao passo que o efeito condenatório da perda do cargo, função pública ou mandato eletivo depende de motivação. Errado. É uma das novas hipóteses de perda de cargo automático no Brasil. Até 2024, era só tortura e ORCRIM, agora passou a ser tortura, ORCRIM e feminicídio. Eu até brinco para o aluno decorar feto. Perda, feto, perda, feto, perda, feto. Feminicídio, tortura e ORCRIM, feto. Dá para decorar, bacana. Perda do cargo automática agora para o feminicídio, por isso a letra D está errado, não carece de motivação. Letra E. A causa de diminuição de pena de crime por relevante valor moral ou social cometido sob violência, emoção, logo em seguida de provocação, é aplicada ao feminicídio. Errado, tá? Não existe mais privilegiadora do feminicídio, porque o feminicídio que era qualificadora virou crime autônomo e não foi transposta a privilegiadora para o delito 121A, por isso ela permanece apenas no
crime de homicídio. Algumas qualificadoras objetivas foram também transpostas, porém como majorantes. Eu vou te mostrar isso agora. Vem comigo na tela. O novo crime do feminicídio, previsto no 121A, matar mulher por razões de condição de sexo feminino. Note a pena máxima, né? Subiu para 40 anos. Considera-se razão de sexo feminino, não mudou nada, é o conceito que já tinha no Código, por isso tranquilo. Agora, o coautor responde pelo feminicídio, havia uma divergência na doutrina, mas já era majoritário que sim, né? Que é uma circunstância essencial, bem questionável, né? O artigo 30 diz no Código Penal que as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam salvo quando elementar. Então, se era elementar ou não, era uma controvérsia na doutrina. Agora acabou a discussão, beleza? Passou a ser elementar, condição do sexo feminino. Por isso, claro que vai se comunicar para o coautor, traduzindo isso no botequês: se você me ajudar a matar minha esposa, eu só respondo feminicídio, você também. Você não vai responder só por homicídio, você vai ser meu coautor na medida em que passou a ser uma elementar, conforme já constava no artigo 30. Né? Aí o feminicídio tem a majorante de 1/3 à metade, aquelas mesmas que já existiam, né? Até aqui. A grande mudança é o inciso 5, ó, e passou a ser majorante e não qualificadora as circunstâncias que eram do homicídio qualificado, do inciso 3, tortura, fogo, meio cruel, insidioso, o inciso 4, traição, emboscada, dissimulação, ou o inciso 8, arma proibida. Ou seja, somente o inciso 3, 4 e 8 do homicídio é que vieram para cá. Só que a pegadinha é, não vieram como qualificadores, sim como majorantes. Cuidado com isso na sua prova. Veja, então, que nem a privilegiadora veio e nem as demais qualificadoras também não vieram para cá. Beleza? Cuidado com isso na sua prova. E o que caiu no nosso gabarito, artigo 41, parágrafo 2º da LEP, o condenado por crime contra a mulher não poderá usufruir do direito de visita íntima. Pô, nada mais óbvio, né? Já era a hora dessa alteração legislativa. Agora, o que se discute é, e se ele tiver uma outra mulher, né? Aí complica, né? Tentou matar a mulher, não morreu, mas largou dela e casou com outra, antes de ser preso. Vai poder ou não vai poder? Eu continuo defendendo a tese da interpretação gramatical, que não. Bacana? Mas, né, obviamente, que haverão vozes em sentido contrário, especialmente as mais garantistas, que utilizam-se daquele garantismo hiperbólico monocular, não é verdade? Questão 5. Ó. A Gertrudes e Hilário, apaixonados, vai dar merda, hein? Em uma relação amorosa, por não poderem publicamente assumir o amor incestuoso, celebram, por iniciativa de Gertrude, o pacto de morte. Cai muito em prova da FGV o famoso pacto de morte, né? Para tanto, se trancam na cozinha e Hilário, ajustado com o Gertrude, abre o registro do gás. Abre o registro do gás. Pessoal, importante, tá? Quando há essa dúvida sobre induzimento ao suicídio e homicídio, tem que pensar em quem abriu a torneirinha. Porque quem abriu a torneirinha não está só se matando. E não está induzindo a outra pessoa a se matar, está matando. Então passa a ser homicídio. Tá? Primeira pegadinha importante, beleza? No intuito de. Então, o Hilário abriu a torneirinha para matá-los, beleza? O porteiro sentiu o cheiro, arrombou a porta, encontrou Gertrudes e Hilário desfalecidos. Ato contínuo, fecha o registro de gás, manobra de socorro. Hilário não morre, porém Gertrudes morre. Gertrudes está morta. Gertrudes está morta. Beleza? Pessoal, cuidado com essa pegadinha. A Gertrudes poderia até responder, se estivesse viva, por induzimento ao suicídio. Mas ela morreu. Quem vai responder é o Hilário. O Hilário induziu ela ao suicídio ou ele matou? Matou. E se é uma relação conjugal, e se são irmãos, com violência doméstica. Então, é claro que o delito não é só homicídio, é o quê? Feminicídio. Então, homicídio está errado, gabarito feminicídio. Com causa de aumento de pena ou sem? Ah, com, né? Porque houve o veneno, né? O veneno não precisa ser veneno propriamente dito, não é verdade? Ou meio cruel, né? Ah, o meio não foi insidioso, então nem seria veneno, seria o meio cruel, né? Meio cruel de matar, né? Pô, asfixiado é um meio extremamente cruel. E asfixia, pô, houve asfixia também. Então, de qualquer maneira, aplicável o inciso 3 como hipótese majorante e não qualificadora. Por isso, gabarito, letra D de dado. Feminicídio com aumento de pena em razão do inciso 3, asfixia ou meio cruel, claramente gabarito, letra D de dado. Beleza?
Questão de número 6, cobrada pela FGV no ano de 2024, na prova de juiz de direito do Pernambuco. O Código Penal foi parcialmente alterado com a inclusão do crime de perseguição e violência psicológica contra a mulher, stalking e violência psicológica contra a mulher. Acerca dos citados crimes, é correto dizer que ambos os crimes são próprios em relação ao sujeito ativo. Bom, com relação ao sujeito ativo, pessoal, qualquer pessoa pode cometer, né? Qualquer pessoa pode cometer. O crime de stalking pode ser praticado por qualquer pessoa, né? Perseguir alguém reiteradamente ou não, aqui comigo na tela, reiteradamente ameaçando. A lei não exige uma qualidade especial do agente, tá? E o crime de violência psicológica, ó, 147B, causar dano emocional à mulher, né? Então, assim, pode ser um homem, pode ser mulher também, então está errado, né? Ambos crimes são próprios? Não. A vítima no violência psicológica tem que ser mulher. Mas sujeito ativo, não. São crimes comuns que podem ser praticados por qualquer pessoa. Então, a letra A está errado. Letra B. O sujeito passivo nos dois é só a mulher? Errado. O stalking pode um homem ser vítima. Já o violência psicológica contra a mulher, somente a mulher. Então, eu vou te mostrar mais uma vez a diferença entre os dois, tá? Letra C. Ambos são de ação penal condicionada? Errado, porque o stalking é condicionada e a violência psicológica é incondicionada. Letra D. O crime de perseguição, stalking é material, ao passo que a violência psicológica é formal. Errado, tá? Errado por quê? Para começar, o crime de perseguição, perseguir reiteradamente ou não, né? É, ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção. O resultado não é requisito da consumação do delito. Já a violência psicológica, causar dano emocional. Aí sim, o resultado é requisito do delito, então está errado, né? E a letra E, o crime de perseguição é habitual, tá certo? Enquanto a violência psicológica não existe reiteração. Perfeito. Gabarito, letra E. O crime de stalking é habitual. Quer ver? Stalking, ó, tá aqui, ó, perseguição. Perseguir alguém reiteradamente, ó. Reiteradamente, crime habitual. Bacana? Reiteradamente, crime habitual. Isso não ocorre na violência psicológica, causar dano emocional. Beleza? Então, o crime do 147B é instantâneo, já o do 147A é habitual. Por isso, gabarito letra E, o crime de perseguição, gabarito letra E, o crime de perseguição é habitual, enquanto a violência doméstica não existe retração. Perfeito, gabarito, letra E. Vamos só concluir alguns detalhes nestes crimes que são queridinhos da sua banca na sua prova, tá? Stalking, perseguir reiteradamente ou não, causando-lhe, por qualquer meio, ameaçando a integridade físico-psicológica, restringindo a capacidade de locomoção, ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando a esfera da privacidade ou liberdade. Então, stalkear no WhatsApp, no celular, no Instagram, se habitualmente pode configurar sim esse crime. Tanto o homem quanto a mulher quanto o homem. O que muda é a causa de aumento de pena. Quer ver? A pena é aumentada se for contra criança, adolescente ou idoso, ou contra mulher, em razão do sexo feminino, ou concurso de duas ou mais pessoas. Então, se o homem stalkeia a mulher, aumento de metade. Se a mulher stalkeia o homem, sozinha, crime do caput. Se ela chama a amiguinha para ajudar, cuidado, hein? Leva a amiga não, tá? Aí passa a ser causa de aumento de pena de metade, ok? E o mais curioso, o stalking é de ação penal condicionada. Já a violência psicológica é incondicionada. Loucura do legislador, né, velho? Foi um vacilo grave aqui do legislador. Porque, muito cá entre nós, se uma pessoa comete violência psicológica através do stalking, o stalking absorve violência psicológica. Só que o stalking que absorve violência psicológica é de ação condicionada, né? E aí fica essa loucura. O crime que é de ação incondicionada vai ser absorvido pelo descondicionado. Aí a mulher fala que não quer representar e extingue a punidade dos dois. Loucura, né? Mas é o seu gabarito, tá? Tome cuidado com isso. Mesmo que o stalking absorva a violência psicológica, então a mulher chega na delegacia. Doutor, eu sofri dano emocional. Por quê? Porque meu marido está me stalkeando. Ué, então, óbvio que o stalking prevalece. Que a violência psicológica não tem o elemento especializante do stalking, que tem o crime de perseguição. Então, a forma através da qual. Então, você veja que a violência emocional é genérica, causar violência emocional, de qualquer maneira. Se através de um modus operandi, que é o stalking, princípio da especialidade, prevalece. E aí, sendo condicionada, se não houver representação, não pode ressuscitar o crime de violência psicológica, porque a absorção já ocorreu, porque é o Instituto de Direito Material. Beleza?
Questão 7, comigo na tela. Após exonerado do cargo em comissão, até então ocupado, o João, com dolo e objetivo de se vingar, afirmou para um colega que o juiz federal que trabalhava teria solicitado R$ 10.000 para sentenciar a favor de um jurisdicionado. Claramente, este indivíduo está imputando um crime. Né? É a diferença entre calúnia e injúria e difamação. Na calúnia, imputa-se um fato e um fato de natureza criminosa. Se um fato não criminoso, tipo contravenção ou somente imoral, difamação. E se, por acaso, ocorre uma injúria, é a atribuição de uma qualidade ou falta de qualidade. Não confundir calúnia, injúria e difamação, tá? Então, eu vou só fazer uma revisão com vocês, beleza? Mentalmente, aí vá respondendo para ver se você acerta ou não. Se eu chamo a mulher de puta, qual crime eu cometo? Só injúria. Mas se eu falo que a mulher transa com 20 homens por dia, só difamação, porque é um fato. Se eu falo que José mentirosamente é ladrão, injúria. Se eu falo que ele roubou 5 bancos esse mês, calúnia, fato. Então, difamação e calúnia protegem um objetivo, aquilo que a sociedade pensa de mim mesmo. Por isso, fato. Calúnia e difamação tem que ser fato. Calúnia, C de crime, C de crime, C de crime. Difamação, diferente de crime. Difamação, diferente de crime. Ou seja, uma contravenção. Se eu falar que você está vendendo o jogo do bicho na porta da escola, contravenção, difamação. E é um fato. Se eu falar que você é bicheiro, só injúria. Beleza? Essa é a diferença. No caso aqui, houve o que então? Óbvio que foi calúnia, né? Então, comigo na tela. Letra A, difamação simples, está errado. Letra B, calúnia. Letra C, de injúria, está errado. Letra D, injúria, está errado. E letra E, calúnia, não é? Aí agora nós vamos discutir C. Por ser a vítima juiz, pode ser a letra B e pode ser a letra E, tá? Por ser juiz, vai ser uma calúnia qualificada ou será que majorada? Pegadinha muito boa na sua prova. Sendo funcionário público, o crime contra a honra vira qualificado ou vira majorado? Pegadinha de prova, majorado. Gabarito, letra B de bola, vou te mostrar agora, justamente as majorantes que constam no artigo 141 do Código Penal, causas de aumento de pena por ser funcionário público. É justamente a majorante que se impõe ao funcionário público, que é justamente aquela única hipótese da ação penal concorrente, né? O que mais cai em prova sobre crime contra a honra? Ação penal, em regra privada, honra privada, honra privada, honra privada. Decorou? Pronto. Honra privada, ação penal privada. Exceto injúria real, com vias de fato, cuspe na cara, vira condicionada. Injúria preconceito, se for vítima idoso, deficiente ou em razão de religião. Injúria qualificada, que é a preconceituosa que ficou no Código Penal. E a injúria racial, que foi para a lei de racismo. Né? E, por fim, a injúria contra o funcionário público, ou crime contra o funcionário público, que desafia a ação penal concorrente. Então, em regra, honra na privada, ação penal privada, exceto injúria real e racial, condicionada, injúria real e preconceito, condicionada, injúria racial na lei de racismo, incondicionada, e a injúria contra o funcionário público, crime de ação penal concorrente. Tanto a ação é privada, como é condicionada à opção do funcionário público. Beleza? Questão 8. Enan 2024. Ricardo, com a intenção de ter um carro, apresentou-se como manobrista em frente a um restaurante. Iludiu Carolina, que entregou as chaves, acreditando que era um estacionamento com segurança. Em seguida, ele vazou com o carro da vítima. É furto, ou mediante fraude, ou é estelionato? Galera, cuidado com isso. Eu trouxe 3 questões da FGV só em prova de magistratura recente no Brasil, tá? Esse assunto a FGV cobra muito e é um tema difícil, tá? Qual é a diferença entre o furto mediante fraude e o estelionato? Bacana? Primeiro, vamos cravar esse gabarito aqui que eu vou te mostrar o mapa mental e a gente revisa nas outras 2 questões. Combinado assim? Então vamos começar. Aqui, claramente, houve o uso de uma fraude, de um engodo, para diminuir a vigilância da vítima para o ladrão subtrair ou para a vítima entregar acreditando em uma contraprestação? Entregar. A vítima entrega a posse desvigiada do carro, acreditando na contraprestação, que é o serviço de vigilância. Por isso, o crime não é de furto mediante fraude, e sim, gabarito, letra A, estelionato. Beleza?
Parece fácil, mas não é, tá? Vamos começar pelo fácil, beleza? A distinção. Na apropriação indébita, a posse nasce lícita. Já no furto e no estelionato, a posse já nasce ilícita. Dica importante: na apropriação indébita, eu inverto o dolo, não é? O dolo é invertido. No furto mediante fraude, a fraude é para menos vigilância. E o estelionato tem que ter o tripé: fraude, vantagem, prejuízo. Então, o estelionato é fraude, vantagem, prejuízo, fraude, vantagem, prejuízo, fraude, vantagem, prejuízo. A grande diferença, meus queridos, porque eles são diferentes neste ponto. Então, no estelionato, a fraude é para a vítima entregar, e no furto mediante fraude, para diminuir a vigilância e eu pegar. Então, por exemplo, aqui, ó, falso carteiro, furto. Por que furto? Ué, eu estou vestido de carteiro, entro na sua casa, você diminui a vigilância, eu pego sua bicicleta, furto mediante fraude, tá? Agora, eu finjo que coloquei 10 mil no depósito em branco e deposito para você me entregar sua moto, aí você me entrega, você entregou. Fraude, vantagem, prejuízo, estelionato. 171. Ok? Saidinha de banco. O camarada vai ajudar o idoso, decora a senha, troca o cartão e o idoso vai embora com o cartão errado, o ladrão fica com o cartão do idoso, decorou a senha e digita. O idoso está entregando os 10 mil ou eu estou subtraindo? Eu estou subtraindo, então é furto. Eu subtraí o dinheiro mediante fraude. Furto. Agora, o falso manobrista. Eu chego no restaurante, você está vestido de coco bambu, eu te entrego a chave, acreditando na contraprestação, que é o serviço de segurança. Claramente, estelionato. Até aqui, pessoal, tá fácil. O problema é quando ocorre uma entrega, mas que não vira estelionato e continua sendo furto mediante fraude. É o que acontece com comigo na tela, falso test drive. Todo mundo acha que é estelionato, mas é furto. Kleber Masson chega a dizer que é estratégia de polícia criminal só para o seguro pagar o prejuízo. Não ouso discordar. Há uma diferença importante, porque se você acha que isso é só polícia criminal, você até acerta do falso test drive, mas erra a da pessoa que comete crime no supermercado. Então você, né, minha querida aluna, vai na Renner, né? Vai na Renner, veste uma brusinha lá no vestiário, né, no lugar de trocar de roupa, né? Experimentador. Aí a vendedora pergunta: você gostou? Você pede mais 5 cores diferentes, ela te entrega. Você veste as 6, paga uma e vai embora. E aí? E aí? Se você achar, né, que é aquilo no falso test drive só polícia criminal, você erra essa. Eu vou te mostrar então, tá? Então para de achar que é só polícia criminal. Não é. Existe uma diferença importante. No estelionato, eu entrego uma posse desvigiada acreditando na contraprestação. Então, o estelionato é fraude, vantagem, prejuízo, mas entrega desvigiada, crendo na contraprestação. Isso é estelionato. Então, eu pego seu carro para comprar e falo que vou te pagar mês que vem e não pago o estelionato. Você me entregou a posse desvigiada acreditando na contraprestação. Agora, quando eu falo, posso dar uma volta no quarteirão e você deixa, nós nem negociamos o preço. Então, não tem entrega de posse desvigiada acreditando na contraprestação que não vem no falso test drive. É o contrário. Você entrega uma posse vigiada, sem avença de contraprestação. Vira furto mediante fraude. Por quê? Porque estelionato, contrato, estelionato, contrato, estelionato, contrato. Tem que ter avença. Estelionato tem que ter avença. O princípio da especialidade do estelionato perante o furto mediante fraude é a avença contratual. Mesmo que não haja um contrato escrito, mas há um acordo de confiança. O que não ocorre no falso test drive. Ok? Então, de novo, no furto mediante fraude, ou a fraude é para diminuir a vigilância, ou a vítima entrega posse vigiada. Já no estelionato, a vítima entrega uma posse desvigiada acreditando numa contraprestação que não vem. Então, no carro, se eu falo, vou te pagar 10 mil mês que vem, o carro é meu. 10 mil mês que vem, pode, eu não pago, estelionato. Você me entrega a posse do carro desvigiada acreditando na contraprestação, igual o manobrista. Quando eu te entrego você com roupa do coco bambu, eu te entrego a chave do carro, eu te entrego a posse desvigiada do bem acreditando na contraprestação, que é o serviço de segurança.
Agora, quando você está vendendo o carro, eu nem negociei o preço, faz posso dar a volta com o cartão de insumo, você entregou a posse vigiada, sem avença de contraprestação. Por isso, furto mediante fraude. Volta lá para a Renner. Quando você vestiu uma brusinha, pediu mais três, a vendedora trouxe, você vestiu as quatro, pagou só uma, ela entregou. Mas ela entregou uma posse desvigiada, acreditando na contraprestação, ou uma posse vigiada? Posse vigiada. Tanto é que nos vestiários de loja tem aqueles numerinhos, né? Um, dois, três peças. A posse ali é vigiada. Por isso não há entrega de posse desviada. Diferentemente, você fala para a mulher, ó, eu vou ficar com as seis, não vou pagar uma hoje, 4 meses que vem. Aí viraria estelionato. Posse desviada, acreditando na contraprestação. Gabaritou? Por isso, na questão do manobrista, sempre estelionato. Vamos ver se você aprendeu? Questão 9. Cobrado no Enem 2024. A FGV adora esse assunto, hein? Antônio assiste uma série de TV quando é surpreendido por um toque de campainha na casa. Ao atender, depara-se com um funcionário de uma renomada loja de vinhos que indagou se no endereço havia sido pedido por João da Silva uma celebrada garrafa de vinho já paga por Pix de 1.500 pilas. Percebendo o erro, mas doido para tomar o vinho, confirmo mentirosamente que sou autor da encomenda, dando ainda o correto endereço do local, o que fez com que a garrafa fosse em seguida voluntariamente entregue, sendo consumida por Antônio. Quando o vendedor entrega essa garrafa para mim, ele entrega uma posse desvigiada, acreditando na contraprestação que não veio, ou ele entrega uma posse vigiada? Claramente, ele entrega uma posse desvigiada, acreditando no pagamento que não existiu. Então, não é furto mediante fraude, é o quê? Estelionato. Gabaritou? Aí sim, hein? Letra B, estelionato, hein? Só você sobe para o CREO 5 aqui no Magistrar, hein? Só você tem acesso a essa dica de memorização. Por aí vão te ensinar que no estelionato a vítima entrega e no furto mediante fraude o ladrão subtrai. Ah, se você parar por aí, meu, a FGV vai te pegar na rabiola, hein? Fique esperto. Olha a letra 10, olha a questão 10 de novo. A FGV ama essa questão. Comigo na tela. Alberto, mágico profissional, em uma relojaria, pede ao vendedor para ver um relógio suíço de elevado valor. O vendedor atende o pedido e Alberto coloca no pulso, sob pretexto de querer ver o acessório. Ato contínuo, ele distrai o vendedor. Olha a fraude, ó. Olha a fraude, ele distrai o vendedor, retirando-lhe a atenção. Momento em que, valente da ligeireza do movimento, retira outro relógio de pulso, substituindo por uma cópia idêntica e subtrai aquele relógio verdadeiro. Alberto, então, agradece a atenção, pergunta o preço do relógio e vai embora. E aí? O indivíduo entregou o relógio acreditando numa contraprestação que não veio, ou houve uma fraude que permitiu que o ladrão subtraísse? Houve uma fraude que permitiu que o ladrão subtraísse. Não é estelionato, gabarito, furto mediante fraude. Gabarito, letra C. Bacana? Questão 11. Amadeus, de Alta Floresta, é preso em flagrante por furto em coautoria com a companheira Amélia. Verifica-se que Amadeus já possui condenação. Amadeu já possui uma condenação. Sobre a situação, é correto afirmar que, letra A, ainda que seja reincidente em crime doloso, se presentes os demais requisitos, ele pode obter a diminuição de pena do furto privilegiado. Errado, né? Os dois requisitos do furto privilegiado que podem culminar com perdão ou mesmo redução de pena. Primário, pequeno valor, primário, pequeno valor, primário, pequeno valor. Decorou? Primário, pequeno valor, primário, pequeno valor, primário, pequeno valor. Pequeno valor no salário mínimo e primário não residente. Se ele é residente, claro que não há falar em privilégio para ele. Letra B. Caso Amadeus seja considerado reincidente, e espontaneamente confesse a prática do delito, a jurisprudência admite a compensação entre as circunstâncias. Ah, verdadeiro. Gabarito letra B. Em que pese a reincidência ser uma agravante de pena, a confissão é uma atenuante. E o STJ e o STF têm precedentes no sentido de que elas podem se compensar, não agravando e nem atenuando a pena. Por isso, gabarito letra B. Letra C. Por ser elementar, a pena de Amélia também será agravada pela reincidência. Negativo, né? A reincidência, ela é pessoal e não é elementar do tipo penal. Errado. Letra D.
Ainda que reincidente e doloso, não há agravamento da pena com fulcro no julgamento do Supremo Tribunal Federal pela não recepção pela Constituição de 88. Errado, né? Houve por algum período alguns precedentes nesse sentido, mas o STF derrubou este entendimento. Não há qualquer problema nesta incidência gerar o agravamento, porque é uma agravante de pena e ela se impõe independente de outros malefícios jurídicos previstos. Letra E. Em caso de condenação por crime político ou militar, ele não será considerado reincidente, caso a condenação anterior seja por crime político ou militar, de qualquer natureza. Aqui o erro, ó, de qualquer natureza não, porque somente se for militar próprio. Sendo militar impróprio, mantém a residência, por isso a letra E está errada, o gabarito letra B de bola, beleza? Coloco aqui, inclusive, as jurisprudências sobre esse assunto, tá, meus queridos? Para você, ó, no concurso entre as agravantes e as atenuantes, devem se aproximar do limite máximo das preponderantes. Quais são as preponderantes? Motivos, personalidade do agente e reincidência. Mas o STJ e o STF, aqui os precedentes para você, entendem que a reincidência e a confissão podem sim se compensar, salvo se houver multireincidência. Há precedentes em sentidos opostos, mas tem sido uma regra nos gabaritos e também na jurisprudência que, sim, uma reincidência se compensa com a confissão, mas a multireincidência impede a compensação e a reincidência acaba prevalecendo em razão da multireincidência. Fechado? Questão 12. Cai o policial civil, vai à residência da sogra, que enviuvou recentemente. Após conversar, percebe que ela está triste com a perda do marido, chegando a falar em suicídio, o que desperta a cobiça de Caio, já que sua mulher herdará todos os bens no caso de morte da mãe. Ao sair da residência, Caio deixa deliberadamente a sua bolsa capanga com sua arma na mesa, na expectativa que a sogra se mate. No caminho, para criar um álibi, liga para a esposa e diz que esqueceu a arma na casa da sogra e que voltará imediatamente, pois está preocupado que ela faça besteira. Chegando ao local, depois de tocar repetidamente a campainha, sem resposta, arromba a porta e descobre que a sogrinha morreu, né? E aí, neste caso, claramente a banca está te perguntando se Caio responderá por homicídio ou se responde por induzimento ao suicídio, né? Primeiro ponto, Caio matou? Não, ele não matou ativamente, não é verdade? Mas, óbvio que poderia ser, se você visualizasse um garante aqui, um crime por omissão, né? Poderia ser, né? Mas não houve homicídio também. Então, você pensar numa norma de extensão para omitente já soaria complexo. E, por fim, lembrar que há um crime específico. Então, a tipicidade imediata sempre afasta a mediata, né? Princípio da especialidade. E há o crime de induzimento ao suicídio. Só que o induzimento ao suicídio não é só induzir ou incitar, é também auxiliar, fornecer os meios, que foi a arma, né? Então, não há falar em homicídio, e sim induzimento ao suicídio. Bora procurar o nosso gabarito? Letra A, homicídio está fora. Letra B, homicídio está fora. Omissão de cautela seria se ela fosse menor ou deficiente mental, não é o caso, né? Letra D, induzimento ao suicídio ou automutilação, clarissimamente gabarito letra D de dado, tá? Não respondendo por omissão de cautela, na medida em que a omissão de cautela lá do Estatuto de Desarmamento impera-se quando há justamente a hipótese de deixar a arma nas proximidades de menor ou deficiente mental, e claramente não é o caso, né? Questão 13. Após encerramento do trabalho, Maria, maior e capaz, residente em Vespasiano, ingressou num coletivo destinado à casa, sentando-se ao lado do Luiz, que desconhecia. Durante o trajeto, percebeu que ele estava tocando suas próprias partes íntimas, enquanto olhava incessantemente para ela. Taradão do busão, né? Diante do intenso incômodo, ela pediu que Luiz interrompesse o comportamento, mas ele continuou praticando o ato libidinoso, né, para satisfazer a própria lascívia. Neste cenário, considerando a disposição do Código Penal, é correto afirmar que, e aí, meus queridos, importunação sexual, estupro, assédio sexual, né? Qual seria o delito? Claramente ele pratica um ato libidinoso, né? Sem violência ou grave ameaça contra alguém. Por isso não há estupro, porque o estupro exige violência ou grave ameaça, mas ele pratica um ato libidinoso contra alguém, por mais que ele esteja se acariciando, um ato libidinoso, e por isso o crime de importunação sexual. Bora para as alternativas?
Letra A, importunação sexual, tá certo. Com incidência de pena, de causa de aumento de pena, já que ocorreu no interior de um transporte coletivo. Não há tal majorante de pena, tá? Não existe. Letra B, assédio está errado. Letra C, violação sexual mediante fraude está errado. Letra E, assédio está errado. Letra D, importunação sem aumento de pena. Perfeito, hein? Sem causa de aumento de pena. Gabarito, letra D. Não há aumento de pena para a importunação sexual. Quer ver? Comigo na tela, artigo 215-A. Praticar contra alguém ato libidinoso sem a sua anuência para satisfazer a própria lasciva. É o taradão do busão, né? O cara que fica encoxando a mulher no ônibus, comete importunação sexual, que saca o pênis para a vítima, né? Importunação sexual. Não confundir o peladão do trio elétrico com o peladão da vizinha, né? Se ele aponta o pênis para a vizinha, importunação sexual, crime contra a pessoa. Já crime contra a dignidade sexual da pessoa. Já se for contra a coletividade, ato obsceno. Essa é a diferença, beleza? Questão 14. Alberto, professor do ensino médio, ao término da aula, dispensa a turma e pede para Bianca permanecer no local, pois queria conversar reservadamente com Bianca. Ela se aproxima e ele diz que ela é muito bonita, está preocupado com as suas avaliações e sussurra no ouvido: te quero. Surpresa e constrangida, ela corre, né? E aí, qual crime esse professor consumou? Jurisprudência na veia do STJ. Informativo importantíssimo. Qual é o crime? Seria assédio sexual, violação mediante fraude, corrupção de menores ou importunação? No seu gabarito, letra A. Assédio sexual, tá? Por quê? Mudança no paradigma do STJ. Primeiramente, 216C. Decora comigo assim no funkzinho. Assédio só chefe, assédio só chefe, assédio só chefe. É o delegado contra o escrivão, o juiz contra a escrevente, o promotor contra a estagiária, o coronel contra a soldada, só chefe. Quer ver? Constranger alguém com o objetivo de obter vantagem sexual, prevalecendo da condição de superior hierárquico ou ascendência de cargo, emprego ou função. Porém, em que pese ser assédio só chefe, o STJ mudou o seu paradigma sobre o professor, entendendo que o professor, por mais que ele não seja chefe da aluna, ele tem uma ascendência em razão do cargo, emprego ou função. E por esta razão, sim, o STJ passou a entender a partir de 2019 que o professor pode ser sujeito ativo deste crime, por isso gabarito letra A, assédio sexual. Cuidado com essa pegadinha de prova, professor, principalmente de ensino médio, né? Eu diria assim, que fosse um cursinho preparatório, isso não existiria, né? Mas como o professor tem algo a oferecer para a aluna em razão do emprego, que é a nota, né? Aí a gente consegue visualizar essa ascendência funcional. Bora para a última questão, de número 15, que vai abordar aquele item do seu edital estranho, né? Responsabilidade econômica, crime econômico, bem jurídico superindividual e responsabilidade da pessoa jurídica. Nos últimos 2 anos, nas provas de magistratura, que vieram com esse item no edital, a banca FGV estava cobrando o quê? Crime ambiental da pessoa jurídica, que fere um bem jurídico transindividual, ultraindividual, né? Bem jurídico coletivo, que é o meio ambiente. Então, a vítima, coletividade, bem jurídico protegido, bem jurídico protegido o meio ambiente, né? É um bem jurídico supra-individual. É só isso que a banca quer de você com aquele item do seu edital, mas abordar a responsabilidade da pessoa jurídica, e é por isso que nós vamos revisar esse assunto agora comigo na tela. Caiu na prova de juiz do Mato Grosso em 2024. Acerca da responsabilidade penal das pessoas físicas ou jurídicas por crime contra o meio ambiente, analise a afirmativa a seguir. 1. Serão responsabilizados por crime contra o meio ambiente diretor, administrador, conselheiro de órgão técnico, auditor, gerente, preposto, mandatário, que, sabendo da conduta criminosa, deixe de impedir a prática quando podiam agir para evitá-la. Verdadeiro, né? É uma norma de extensão que estende o crime, criando um crime comissivo por omissão em razão da omissiva dos representantes legais da empresa, podendo eles responder pelo crime. 2. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas penalmente nos casos em que a infração for cometida no interesse e benefício da entidade, até aqui está certo, por decisão do seu superior
colegiado. Só por decisão do colegiado? Não. Qualquer mandatário. Vou te mostrar o dispositivo, tá? Então, qualquer gerente, diretor ou representante legal, mandatário, poderão também ser responsabilizados. A empresa jurídica poderá ser responsabilizada por atos dessas figuras. Então, não é só por decisão do órgão colegiado, por isso está errado. 3. A responsabilidade penal da pessoa jurídica não é condicionada à identificação e persecução concomitante do agente responsável, exceto se for administrador, diretor, detentor de comando. Errado, e eu vou te mostrar isso. Importantíssimo esse tema. Gabarito letra A, somente a 1 está correta. Por quê, meus queridos? O tema é teoria da dupla imputação. Por quê? Vamos começar do zero, revisão importante sobre esse assunto, item que a gente acha estranho no seu edital, mas que já anuncia que é isso que a sua banca quer te cobrar no seu certame. Então vamos para o que interessa. Primeira perguntinha, CREA uma mamão com açúcar, todo mundo já errou um dia. Erre hoje para não errar no dia da sua prova e seja feliz. Pessoa jurídica pode cometer crime ambiental? Pessoa jurídica pode cometer crime ambiental? Falso. Ela não comete, ela não tem vontade, ela não tem mão, ela não tem braço, ela não tem perna. Agora, ela pode ser responsabilizada pelo crime ambiental de alguém? Aí sim. Então, pessoa jurídica não comete crime ambiental, mas ela pode ser responsabilizada pelo crime de alguém. Ponto 1. CREO 2. Só crime ambiental? Cuidado, porque a Constituição Federal autoriza para crime ambiental e contra a economia popular. Porém, norma constitucional de eficácia limitada à sua regulamentação, que até hoje no Brasil só ocorreu na lei de crimes ambientais, não ocorreu na lei de crimes contra a economia popular, então até hoje só para crime ambiental. Agora, CREO 3. Vamos para a teoria da dupla imputação, que vigorou no Brasil durante décadas, mas gerava muita impunidade. A questão é simples, tá? Imagine a Coca-Cola, aí o Zezinho, o Zé, responsável, mandatário da empresa, vai lá e abre a torneirinha da poluição, beleza? E joga bosta na Coca-Cola, beleza? Tá. Se o cara que joga bosta no rio, desculpa, a bosta da Coca-Cola vai parar no rio, que ele abriu a torneirinha. Tá. Se eu souber que o Zé, no interesse da empresa, abriu a torneirinha e cometeu crime ambiental, a empresa também pode ser responsabilizada. Até aqui muito fácil. Dupla imputação. Eu imputo a pessoa física e imputo a pessoa jurídica. Por quê? Ora, porque se a pessoa jurídica não comete crime, mas só pode ser responsabilizada pelo crime de alguém, eu preciso de alguém. E por isso vigorou no Brasil durante décadas a exigência da dupla imputação, de modo que não poderia ser indiciado, denunciado, processado ou condenado a empresa se não houvesse o Zé. Só que isso gerava uma enorme impunidade. Porque eu posso provar com uma certa facilidade que alguém abriu a torneira. Agora, provar que foi o Zé é muito difícil. Principalmente numa empresa que ninguém vai querer testemunhar contra o cara. Baseado nisso, a jurisprudência do STF e do STJ muda o seu paradigma e passa a adotar a desnecessidade da dupla imputação. Desnecessidade da dupla imputação. Ou seja, eu preciso provar que houve uma conduta humana, porque a empresa não tem conduta. Teoria do finalismo penal. Eu preciso provar que alguém abriu a torneirinha, mas eu não preciso provar que foi o Zé. Então, pode a empresa ser iniciada sozinha? Agora pode. Pode a empresa ser denunciada sozinha? Agora pode. Pode a empresa ser condenada sozinha? Agora pode. E é por isso que o gabarito da 3 está errado. Né? A responsabilidade da pessoa jurídica, item 3, não é condicionada à identificação da persecução, a responsabilidade. Exceto se for... não tem exceto. Não tem exceto, tá? Não tem exceto. Beleza? Eu preciso identificar que houve alguém. Eu não preciso identificar que foi o Zé, mesmo se for o mandante ou o diretor. Por isso a 3 está errada, porque o Brasil não adota mais a teoria da dupla imputação. É uma questão potencialmente forte, dado o fato de constar no seu edital esse item, responsabilidade jurídica da pessoa jurídica. Então, fortíssimo para vir na sua prova esse item, tá? Cuidado, no Brasil, de acordo com o STF e o STJ, não precisa mais provar quem é o Zé. Basta provar que houve um Zé, qualquer, alguém, uma conduta humana, mesmo mediante perícia, conduta humana. Eu não preciso provar quem foi a pessoa, de modo que a empresa poderá sim ser iniciada, denunciada, condenada, sozinha, independentemente de haver o iniciamento paralelo, né, à imputação continuada da pessoa física. Gabaritou, CREO 5, deixando seu concorrente para trás. Só aqui no magistral você tem, né, uma aula tão pontual e direcionada, quase que uma adivinhação daquilo que virá
na sua prova. Aqui, fortíssimo, tá? Só nos últimos 2 anos, a FGV em prova de magistratura cobrou isso 5 vezes, né? Vai cair na sua prova, velho. Tema fortíssimo. Fique atento, até porque está previsto no seu edital. Beleza? Fechamos, então, meus queridos, nosso curso de revisão semanal ENAM 2025. Espero que tenham gostado. Foi um prazer e estar com vocês. Críticas, elogios, sugestões ou mesmo um alô e um abraço para o professor, até para convidar para o churrasco da sua aprovação. Utilize os nossos canais de comunicação do Magistrar ou mesmo nosso Instagram, @RilmoBraga, através do direct, um canal diário de comunicação. Foi um prazer estar com todos vocês. Estamos aí, obviamente, ansiosos pela sua prova e pela sua aprovação. E não se esqueça que a partir de hoje, seu sonho é o nosso, que é a sua aprovação. Estamos juntos construindo esse caminho maravilhoso para que você possa alcançar tão nobre sonho de se tornar um magistrado. Fiquem com Deus e até a próxima e uma boa prova para você.